Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos nós aqui com mais um tema sobre Alzheimer, sobre outras demências, sempre trazendo conhecimento para você que tem um ente querido na família com Alzheimer, você que é um cuidador familiar, você que tem um familiar com Alzheimer precisa saber, e também para cuidadores profissionais, cuidadores formais. Hoje nós vamos falar, nesta apresentação, de como se adaptar para a próxima fase da doença. Nós sabemos que a doença de Alzheimer é uma doença crônica, isso é, não tem cura, ela é progressiva, né? Ela vai progredindo. É uma doença neurodegenerativa, isso é, o cérebro vai sofrendo degeneração. Então, ela é uma doença neurodegenerativa, ela é progressiva e crônica. Então, ela é dividida didaticamente em fases, e a gente classifica essa fase pela funcionabilidade da pessoa e pelo nível dos sintomas, né? Então, se o seu ente querido, por exemplo, está na fase inicial, você tem que se preparar porque ele vai passar pela fase intermediária, depois da fase intermediária ele vai passar pela fase avançada, e dentro dessa fase avançada ele vai ter uma fase terminal, né? Cada fase exige, né, uma logística, isso é, um ambiente diferente. Cada fase exige um tratamento, um cuidado diferente. Cada fase tem os seus impactos emocionais e físicos. Por exemplo, numa fase avançada da doença de Alzheimer, você tem que ter força física, porque você vai ter que mobilizar o paciente, você vai ter que tirar ele da cama, botar sentado na cadeira, você tem que botar da cadeira para a cama, você tem que levar para o banho. Então, cada fase tem uma característica. E quando você está vivendo uma fase, você tem que pensar na outra. Por exemplo, o paciente ainda toma banho sozinho, ele faz a sua higiene sozinha, mas daqui a uns tempos, quando a doença evoluir, ele vai precisar de um banheiro adaptado. Então, você tem que pensar nessa adaptação, né? E você tem que pensar também que os seus cuidados, eles vão modificando com a evolução da doença. Por exemplo, hoje o paciente, o seu ente querido, come com a sua própria mão. Vai chegar um dia que você vai ter que dar comida na boca, e você tem que aprender como é que dá comida na boca. Você tem que aprender como preparar aquela comida para aquela situação. Então, nós temos que sempre estarmos aprendendo sobre o momento atual, e a gente tem que preparar um pouquinho mais para a próxima fase, para não pegar desprevenida. E vamos lá, vamos apresentar os nossos slides, né? Como se preparar para a próxima fase da doença de Alzheimer. Aqui é um guia prático, né? Uma apresentação prática para familiares e cuidadores navegarem com segurança e amor pelas mudanças que estão por vir, né? Isso é bastante importante que toda a família participe, né? Por que se preparar é fundamental? O Alzheimer é progressivo e imprevisível. Que ele é progressivo e que é imprevisível mas que ele vai progredir, vai. Planejar com antecedência evita decisões tomadas no susto e reduz significativamente a angústia de toda a família. Quando você se prepara, quando você sabe que tem algo que vai acontecer, né? Você não é pego de surpresa, porque a surpresa, quer dizer, a doença de Alzheimer é uma sucessão de surpresas desagradáveis. Infelizmente é assim. Mas quando você não está preparada ou preparado, você sofre muito mais. Então, você precisa se preparar, né? Então, essa preparação ela é bastante importante. Conhecimento é poder. Quanto mais preparado estivermos, melhor poderemos cuidar de quem amamos. Isso é muito importante. Se você estiver bem preparado, você vai oferecer um cuidado de muito mais qualidade para a pessoa que você ama. Primeira coisa, criando um ambiente seguro, né? Como nós sempre falamos, remova obstáculos, retire tapete solto. Se usar tapete, ele tem que ser muito fixo,
e as bordas dele têm que ser fixo, porque muitas vezes a pessoa enfia o pé na borda do tapete e tropeça. Então, o tapete é algo bastante preocupante. Fica mais gostoso o chão, fica um ambiente mais bonito, mas em termos de segurança piora muito. Fios expostos, móveis que possa causar tropeço. Uma coisa muito importante que tem muito acidente é quina, aquela quina viva do móvel, né? Hoje existe tipo uma cantoneirinha para proteger estas quinas, né? Outra coisa, remover móvel e utensílio que possa dificultar a caminhada, a passagem da pessoa, né? Instale barra de segurança nos banheiros e corrimão nas escadas são essenciais. Então, a adaptação do ambiente é importante. A adaptação do banheiro é fundamental, né? Na primeira fase, na fase inicial da doença de Alzheimer, a pessoa ainda toma banho sozinho. Na fase intermediária, você vai ter que ajudar no banho. E na fase avançada, você vai ter que dar o banho. Então, o banheiro, por exemplo, tem que sofrer adaptação. O quarto tem que ser uma coisa adaptável, né? Numa fase avançada, por exemplo, uma cama hospitalar facilita o cuidado, né? Melhore a iluminação do ambiente, né? Um ambiente bem iluminado evita risco, confusão e aumenta a segurança. Como nós sempre falamos, principalmente iluminação de rodapé, para manter o chão iluminado, tá? Que, na verdade, o que provoca acidente é o chão. Adaptações práticas para o dia a dia. Por exemplo, cozinha segura. A cozinha tem que ser segura. Uma gaveta que tem objetos contundentes, como faca, você tem que ter cuidado. Objetos cortantes. Porta sinalizada. Use símbolos claros na porta. Por exemplo, banheiro, escreva lá banheiro. Quarto da vovó Maria, coloque lá um cartaz, o quarto da vovó. Isso ajuda a pessoa a se orientar. Coloque relógio nas paredes, principalmente aqueles relógios grandes de ponteiro. É uma coisa interessante que a pessoa ela tem dificuldade de horários, né? Essa dificuldade de horário, se você colocar um relógio grande na parede, ela não vai ficar te perguntando que hora é agora, que hora é agora. Outra coisa, calendários, né? Calendários mensais, semanais, com números grandes. Eu sempre oriento ter um calendário. Quando levantar cedo, você pega o paciente, vai lá, dá um lápis para ele e fala: olha, hoje é dia 31, faça um círculo aqui no 31, o dia está começando. Quando chegar à noite, fala para fazer um X, o dia 31 já foi embora, então a gente faz um X. Isso ajuda a pessoa a se orientar no tempo, no espaço, sabe? Camas adequadas, altura que facilita entrar e sair, né? Por exemplo, uma cama, se a pessoa é muito baixinha, tem que mandar cortar um pouco o pé da cama, deixar assim numa altura fácil dela sentar, né? Dela estar sentada e ela alcançar o pé no chão. Uma cama hospitalar é importante quando a pessoa não tem mais mobilidade, quando ela não levanta sozinha, quando ela perdeu toda a mobilidade, a cama hospitalar ela é indicada. Objetos familiares, mantenha foto e lembranças à vista. Fotos da mãe, fotos do pai, foto do marido ou da mulher que já morreu. Sabe? Não adianta você botar foto de bisnetos ou de netos novinhos. Ela não vai ter, não faz parte da memória antiga, da memória afetiva da pessoa. Você tem que colocar bastante fotos. Outra coisa, os bibelôs, lembranças da pessoa, tenta manter no lugar que ela sempre... Tem pessoas que têm apego a lembranças, né? Eu me lembro uma paciente que ela tinha um terço que ela ganhou de um padre.
E esse terço veio de Roma, e ela ganhou esse terço quando ela era adolescente. E ela já tinha mais de 80 anos e guardava aquele terço com tanto esmero. Tá? E esse terço vivia na gaveta. E orientei a família a deixar dentro de uma caixinha sempre visível. Normalmente, quando ela estava em estado de agitação, a filha dava esse terço, ela lembrava que ela ganhou do padre fulano quando ela era adolescente, e ela rezava, ela era católica. E isso ajudava nas crises de ansiedade dela. Cuidando da saúde física, atividade física, caminhadas e exercícios leves mantêm a mobilidade e bem-estar. Você tem que preservar a mobilidade, a autonomia de andar, de caminhar por mais tempo. Para manter essa autonomia, você tem que caminhar sempre, porque ao lado de uma alimentação equilibrada, o exercício físico, né, ele garante uma manutenção de uma massa muscular suficiente para a pessoa caminhar, porque senão ela entra numa sarcopenia e não caminha mais. Né? Além da alimentação fortalecer o corpo, ela fortalece a mente também. Uma coisa que você tem que sempre ter em mente, a hidratação, oferecer água. Hoje ele pode até beber água, hoje, mas daqui uns tempos eu não sei se o seu ente querido vai continuar mantendo a sua sede, a vontade de beber água. Então você tem que pensar numa possibilidade, por exemplo, nós orientamos sempre a água saborizada, então você tem que ter um recipiente grande que você possa colocar elementos que dê sabor à água, como limão siciliano, como semente de maracujá, como cascas de abacaxi, como fatias de morango, por exemplo, para dar um sabor na água, para você sempre manter uma boa hidratação do seu ente querido. Acompanhamento médico constante. Constante. A pessoa com Alzheimer, ela precisa. Se vocês perguntam qual é a frequência ideal para voltar de tempo em tempo para a consulta, eu digo que uma frequência ideal é de 4 meses. Né? 4 meses, de 4 em 4 meses, passar pelo médico e fazer uma consulta. Uma vez por ano, pelo menos, fazer os exames de rotina. Então, as consultas regulares com especialista. Por exemplo, para cuidar do Alzheimer, você tem que ter aí um geriatra, um neurologista. Agora, se o seu ente querido tem um diabetes descompensado, você deve continuar com o endocrinologista. Se ele tem um problema cardíaco sério, você tem que continuar com o cardiologista. Outra coisa é manter a vacinação de gripe, das infecções sazonais, agora de Covid. A vacina do herpes é muito importante, apesar de não ser gratuita, não ter no serviço público, a vacina do herpes e da pneumonia, ela é bastante importante. Você tem que controlar outras doenças. Por exemplo, se o paciente é diabético, você tem que manter o diabetes controlado. Tem pessoas que têm o Alzheimer, têm uma doença crônica, e esquece da doença crônica, isso não está certo. Você tem que controlar o diabetes, você tem que controlar a pressão, você tem que controlar as dores. Às vezes a pessoa tem aí as suas osteoartrite, né? E você tem que acompanhar. Por quê? As doenças crônicas não controladas, elas favorecem que a doença de Alzheimer evolua mais rapidamente. Se você controlar a doença crônica que o seu paciente tem, ele pode ter a fase que ele está mais longa, né? Você tem que observar bastante atenção a sinais de fraquezas ou mudanças. A pessoa com Alzheimer, ela muda todo dia, mas se ela começou a apresentar sinais de fraqueza, né, sinais de fragilidade, você tem que ficar mais atento. Você tem que levar isso ao conhecimento do médico. Falar, olha, ela está andando com mais dificuldade, nos últimos 2 meses ela caiu 2, 3 vezes, coisas que não era habitual. Então, você tem que monitorar para prevenir que a próxima fase não seja tão drástica, né? E você tem que lembrar sempre, a prevenção é sempre o melhor tratamento.
O melhor tratamento que existe é a prevenção. É o mais barato, o mais gostoso, o mais fácil de você fazer. Preparando o coração e a mente. Aceitar as mudanças não significa desistir. Significa adaptar-se com amor e com sabedoria. Então, não é desistir. Você tem que aceitar que as mudanças vão ocorrer. Vou falar uma coisa para vocês. A gente não sabe se a próxima fase vai ser pior ou melhor. Não, ela vai ser diferente. Ela vai ser difícil, ela vai ser dolorida. Isso eu garanto para vocês. Mas se você estiver preparado, você vai enfrentar a próxima fase. Primeiro que você tem que viver o dia a dia, né? Você tem que resolver os problemas de hoje. Agora você precisa estar atento e preparar o ambiente, preparar você psicologicamente para a próxima fase, que vai ser diferente dessa. Sempre a evolução da doença de Alzheimer, ela compromete a autonomia, ela compromete a independência, ela compromete a cognição do paciente e vai levando a pessoa à fragilidade. Isso é uma evolução normal. Agora, tem pessoas que têm uma evolução mais rápida, tem pessoas que têm uma evolução mais lenta. Quanto melhor você prevenir, a evolução será mais lenta. Outra coisa importante, busque informações confiáveis, compartilhe sentimento com familiares e permita-se processar as emoções que surgem nesta jornada. Procure informações confiáveis, né? Existem livros, existem vários sites. Sempre busque informação de profissionais. Né? Profissionais. Né? Profissionais são médicos, são dentista, o paciente precisa de dentista, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, assistentes sociais. Né? Tem muita gente, olha, gerontologia é uma especialização, não é uma profissão, é uma especialização. Existe já o gerontólogo como profissão, mas é importante você buscar um profissional que é especialista. Por exemplo, um fisioterapeuta que ele tenha uma concentração de conhecimento em gerontologia própria da fisioterapia, própria da nutrição, própria do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é outro profissional bastante importante, né? Que tenha conhecimento. Né? São profissionais especializados. No caso do médico, é o médico geriatra. O médico geriatra é um especialista em idosos, e as demências ocorrem em fase avançada da idade, ela não acontece em pacientes jovens, e o especialista em idosos é o geriatra. Construindo uma rede de apoio. Profissionais especializados, médicos, terapeutas e cuidadores qualificados. Toda pessoa com Alzheimer, toda pessoa com outras demências deveria ser cuidado por uma equipe multidisciplinar. Médicos, enfermeiros, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais que atendem a pessoa com demência, né, para ser cuidado com mais cuidado, mais atenção. Grupo de apoio, conecte-se com famílias que vivem situações similares. Essa troca de apoio, ela é muito importante. Essa troca de experiência, a troca de angústia, né? Eu vejo lá no nosso grupo do Telegram, como é importante essa troca entre amigos, entre familiares. Momento de afeto, né? Mantenha conexão através de música, conversa, carinho. Você tem que sempre se manter conectado, seu ente querido, com você, com a família, né? Com os amigos.
né, proporcionar momentos de afeto, né, colocar música, que a pessoa, assistir música junto com a pessoa, ver álbum de fotografia, pedir para que seu ente querido conte as suas histórias, as histórias que marcaram a sua vida. Organizando as finanças, né? Passos importantes. Organize documentos essenciais, né? Por exemplo, a curatela. Muitas vezes a curatela é super importante. A pessoa perde condições de lidar com suas coisas, com seus negócios, com a sua aposentadoria, e a curatela facilita bastante e dá transparência às coisas, né? E a transparência é uma coisa importante. Outra coisa que você tem que ver, os benefícios disponíveis, né? O que tem na cidade que possa me oferecer, né? Em termos de cuidados, em termos de assistência. Eu posso, por exemplo, se a pessoa é aposentada e ela desconta imposto de renda, eu posso ter o benefício da isenção do imposto de renda. Qual o benefício que eu posso ter? Então, tem que pesquisar, tem que conversar, principalmente com assistente social que tem experiência na legislação atual, um advogado. Tudo isso são profissionais que podem te ajudar a prevenir problemas futuros, né? Converse sobre custos futuros, a maneira que a doença vai evoluir, os gastos aumentam, tá? E você tem que fazer uma previsão, você tem que conversar com a família, olha, vai chegar uma hora que vai usar fralda descartável, vai usar mais remédio, vai ter que ter alimentação por sonda, os remédios vão ficando cada vez mais caros, então você tem que conversar com a família sobre isso, né? E planeje recursos para cuidado. Olha, ela vai daqui a uns tempos precisar de uma cadeira de roda. Como que eu vou conseguir essa cadeira de roda? Eu vou precisar adaptar o banheiro. Como é que eu vou conseguir adaptar ao banheiro? Uma coisa interessante, transparência financeira traz tranquilidade para toda a família, né? Peça nota fiscal de tudo, né? Peça nota fiscal de tudo. Peça, né, faça uma planilha de custo, né, e apresente para a família tudo que é transparente, feito com carinho, feito melhora a situação. E para finalizar, você não está sozinha ou sozinho, peça informação e planejamento trazem mais leveza e segurança para todos. Então, você tem que ter informação, planejamento, e isso vai trazer leveza e segurança para você, para a sua família. Isso é muito importante, né? Esta jornada pode ser desafiadora, mas com preparo, amor e apoio é possível viver cada momento com dignidade e esperança. Isso é super importante. Dignidade, esperança, esperança em dar conta do recado, esperança em superar as dificuldades, né? Bem, minhas amigas e meus amigos, este foi o assunto que eu quis trazer para vocês. Eu devo dizer que logo nós voltaremos com as nossas lives já na semana. Peço para você deixar o seu like, para você compartilhar. Tem muita gente que precisa desse conteúdo. Tem pessoas que não é inscrita no canal, se inscreva. Nosso objetivo aqui é trazer conhecimento científico, ético para você.